Eita, fala aí, concurseiro e concurseira do IBGE. Hoje nós vamos dar prosseguimento à ordem dos conteúdos programáticos que está lá no edital do IBGE para o concurso Agente de Mapeamento e Pesquisa. A primeira aula nós conhecemos os conceitos sobre os pontos cardeais, conhecemos os pontos colaterais e os pontos subcolateral. O link vai estar aparecendo aí em algum lugar aí na sua tela e para qualquer dúvida eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. E hoje nós vamos conhecer os conceitos de latitude, longitude, paralelo, meridiano e altitude, de um modo simples. Se você já gostou dessa aula, não esqueça de dar o seu joinha e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu sou o professor Ataíde e este é o canal Prof. Ataíde. Vamos à aula. Então, pessoal, lembrando que no final dessa aula eu vou passar para vocês aí uma questão que caiu no concurso do IBGE, que exige de você o conhecimento que vocês vão adquirir aqui nesta aula, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, aqui está o primeiro slide. Para encontrar a localização exata e precisa de qualquer ponto da Terra, foram criados os chamados paralelos, que são esses aqui, ó, paralelos. E os meridianos, ó, os meridianos, que são linhas imaginárias que cortam o globo terrestre de norte a sul. De norte a sul, os meridianos, né, cortam o globo terrestre de norte a sul. E de leste a leste, os paralelos, né, cortam o globo terrestre de leste a oeste. Os paralelos são linhas imaginárias que cortam o globo terrestre de oeste a leste, ou de leste a oeste. Nós temos aqui, ó, o meridiano principal, que é o meridiano, a linha meridiano. Que meridiano? Nós temos aqui o paralelo principal, que é a linha do Equador. A linha do Equador é o maior e o mais importante paralelo do globo. Aqui, a linha do Equador. Por que é o maior? Porque ela está no centro. A mesma distância que está do Polo Sul, a mesma distância que está do Polo Sul está do Polo Norte. Então está no centro. E é maior porque os paralelos, eles vão diminuindo de acordo que se aproxima aos polos. Este paralelo já é menor do que a linha do Equador. Este paralelo já é menor do que este. Este já é menor do que este, porque, como nós sabemos, né? Espero que você não seja adepto da Terra plana, mas mesmo se for adepto da Terra plana, você tem que estudar a Terra redonda, porque não vai cair nada sobre Terra plana no seu concurso do IBGE. Então, sabemos que a Terra é redonda e vai diminuindo de acordo, vai se aproximando dos polos, tanto o Polo Sul como o Polo Norte, tá bom? Então, vamos. Além da linha do Equador, existem mais 4 paralelos que se destacam. São eles: o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico no hemisfério norte e o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico no hemisfério sul. Então aqui nós temos, pessoal, nós sabemos que a linha do Equador é responsável por dividir o planeta em 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. E além do paralelo importantíssimo que nós temos aqui no globo terrestre, nós temos mais 2 paralelos importante no norte, no hemisfério norte, que é o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico, e mais 2 paralelos importantíssimos no hemisfério sul, que é o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico.
Os outros paralelos não recebem nomes próprios. Eles são identificados em grau, que vai de 0 a 90 graus para norte, né? Aqui, a partir da linha do Equador, todos os paralelos vai de 0 a 90 graus ao norte e de 0 a 90 graus a sul, sendo 0 a linha do Equador e vai aumentando assim que se aproxima dos polos. Cada paralelo possui uma latitude, que é a medida que indica a sua distância em graus em relação à linha do Equador. A medida das latitudes vai de 0 na linha do Equador até 90 graus norte e 90 graus sul. Então podemos afirmar que a latitude é o afastamento medido em grau do Equador a um ponto qualquer da Terra. A latitude vai de 0 a 90 graus ao norte e de 0 a 90 graus ao sul. Então a latitude é qualquer ponto no globo terrestre em relação à linha do Equador. Ok, pessoal? Bom, como eu sei que muitas pessoas aprendem de diferentes maneiras, então eu vou usar dois métodos, né? Então, para explicar melhor para vocês, eu trouxe aqui o porta-cebola da minha esposa. Eu acredito que a pessoa que fez isso aqui, ela estava pensando em professor de geografia pobre. Aqui nós temos esse porta-cebola representando o globo terrestre. Então, como nós vimos lá no slide, nós temos os paralelos e os meridianos, né? Os paralelos que corta, os paralelos que é perpendicular ao eixo da Terra. Suponhamos que isso aqui seja o eixo da Terra. Então, aqui no meio nós temos a linha do Equador. Aqui nós temos aqui a linha do Equador, divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, correto? Mas além da linha do Equador, nós temos aqui mais dois paralelos importantíssimos, aqui no Polo Norte, que é o Trópico de Câncer e o Ciclo Polar Ártico. E nós temos mais dois aqui no hemisfério sul, que é o Trópico de Capricórnio e o Ciclo Polar Antártico. Então, em relação à latitude, é a medidas em grau de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. Se você conhecer a latitude, é possível você localizar um ponto na Terra? Não, não é possível, porque você precisa conhecer também a longitude. E para conhecer a longitude, nós vamos conhecer primeiro os meridianos. Então, voltando aqui aos nossos slides, agora nós vamos conhecer os meridianos. Os meridianos são linhas imaginárias semicirculares. Depois eu vou explicar lá no meu globinho lá, porta-cebola, porque semicircular. Isto é, linha de 180 graus. Eles vão do polo norte ao polo sul e cruzam com os paralelos. Cada meridiano possui o seu antimeridiano, isto é, um meridiano oposto que junto com ele completa o ciclo do globo terrestre. Diferente dos paralelos, todos os meridianos têm o mesmo tamanho, pois todos passam por um ponto em comum, tanto no Polo Norte como no Polo Sul. Então aqui nós temos os meridianos, tá vendo? Nós temos como o meridiano principal Greenwich e os demais meridianos, que vai de 0 a 180 graus oeste e de 0 a 180 graus leste. A determinação do meridiano 0 grau
Por conta de todos possuírem o mesmo tamanho e pelo fato da Terra ter seu formato arredondado, qualquer meridiano poderia ser considerado como principal, mas devido à Inglaterra, na época ser o país hegemônico, houve um acordo entre as nações. Um acordo em que constituiu que o meridiano que ficaria sendo principal seria o meridiano de Greenwich em Londres. Ele é a base para a divisão leste e oeste e também a linha de partida para numerar em grau os outros meridianos. Situado tanto a leste como a oeste, assim é contado 180 graus a leste e 180 graus a oeste do Greenwich. O meridiano de Greenwich é o referencial para determinar a longitude. E o que é a longitude? A longitude é a distância de um ponto qualquer da superfície da Terra em relação ao meridiano de Greenwich. É medida em graus, assim a longitude pode ser leste ou oeste. Então, aqui está eu novamente para apresentar os meridianos aqui no meu globinho portador de cebola. Mostrar para vocês, aqui está. Então, aqui eu escrevi de azul aqui, é o meridiano principal, o Greenwich, né? Que corta a cidade de Londres. Aqui, exatamente aqui, onde tem essa saliência, podemos considerar que é o ponto zero, o ponto onde se cruza o meridiano de Greenwich e a linha do Equador. Aqui onde está localizado o Observatório de Londres. Mas como eu falei para vocês, os meridianos também dividem o planeta em dois hemisférios. À esquerda, o hemisfério oeste e à direita, o hemisfério leste. Então, que é chamado também de hemisfério oriental, referente ao leste, e hemisfério ocidental, referente ao oeste. Diferente dos paralelos, os meridianos eles vão até 180 graus leste e 180 graus sul. Tá ok, pessoal? Como falamos aqui, temos o meridiano principal Greenwich, mas todo meridiano ele tem o seu oposto. E o oposto do meridiano Greenwich seria este aqui, que eu escrevi, que eu pintei de vermelho. Deixa eu reforçar aqui. Deixa eu tentar encaixar direitinho. Então, este aqui é o meridiano. Lembra lá que eu falei para vocês que eu ia explicar por que é chamado de semimeridiano e não meridiano? Meridiano é quando ele completa toda a volta. Então, o semimeridiano Greenwich, ele se torna um meridiano quando ele completa a volta aqui com esse meridiano, que é o meridiano da linha internacional da data. Então, todo meridiano ele tem o seu oposto. Por exemplo, o meridiano oposto do Greenwich é o meridiano linha internacional da data. Se nós partirmos aqui para oeste, nós vamos ver aqui, que eu falei para vocês que isso aqui é apropriado para você dar aula sobre os meridianos. Nós temos até aqui as divisas, ó. Vamos considerar aqui de 20 e 20 graus. Então, se partirmos para oeste, 20 graus oeste, 40 graus oeste, 60 graus oeste, 80 graus oeste, 90 graus, ou 100 graus oeste, estamos de 20 e 20, né? 120 graus oeste, 140 graus oeste, 160 graus oeste e 180 graus oeste. Então, o semiciclo linha internacional da data do tempo é 180. Se partirmos para leste, a mesma coisa. 20 graus. Oh, peraí, deixa eu encaixar aqui.
Agora sim. 20 graus leste, 40 graus leste, 60 graus leste, 80 graus leste, 100 graus leste, 120 graus leste, 140 graus leste, 160 graus leste, 180 graus leste. Então, como eu falei para vocês, todos os meridianos ele tem o seu oposto. Então, o meridiano 40 graus oeste, o oposto seria o meridiano 140 graus oeste. Leste, quer dizer, 140 graus leste. E assim, por conseguinte, quando chegarmos aqui, esse aqui vai ser o meridiano. Esse aqui seria o meridiano 20 graus leste. E o meridiano oposto dele seria o meridiano 160 graus oeste, tá bom? E assim por diante. Então, para saber o ponto exato no globo terrestre, não basta conhecer apenas a latitude, a longitude. Por quê? Vejamos bem. Se nós temos aqui o estado de São Paulo, nós sabemos que a longitude do estado de São Paulo aqui está em 46 graus. Vamos dizer que sul. 46 graus sul. Eu vou saber exatamente qual é? Porque 46 graus sul é aqui abaixo do Equador até o polo, né? Então pode ser qualquer ponto desse, pode ser a longitude de São Paulo. A mesma coisa se conhecermos somente a latitude. A latitude aqui de São Paulo é 23 graus. Vamos dizer 23 graus leste, para ficar mais fácil, né? Suponhamos que nós sabemos qual é o hemisfério. Mas mesmo assim, 23 graus leste, nós podemos estar em qualquer ponto aqui, ó. Daqui do meridiano do Greenwich até o meridiano da linha da data. Qualquer ponto desse aqui pode ser o 23 graus. Então, para sabermos exatamente, nós temos que ter o conhecimento de ambas, tanto a longitude como a latitude. Quando conhecemos a latitude e a longitude de um lugar, podemos encontrar as coordenadas geográficas. Então aqui, conhecendo a longitude de São Paulo, que é 46 graus oeste, e a latitude que é 23 graus sul, nós encontramos as coordenadas geográficas da cidade de São Paulo. Como vocês podem observar, é o cruzamento de um meridiano e um paralelo, que é possível dar a localização de um ponto na superfície terrestre. E ainda, para se tornar mais preciso, além do uso em graus, são usados minutos e segundos. Como você pode ver aqui, nós falamos tanto a longitude como a latitude, ele vai aumentando de grau em grau. Então existe um espaço. E grau em grau significa 1 hora a cada um. Então existe um espaço. Esse espaço é contado em minutos e segundos. Por exemplo, falando de coordenadas geográficas, agora nós vamos encontrar a minha coordenada geográfica aqui usando o Google Earth. Aqui está o Google Earth, né? Eu clico nele. Então aqui em cima já aparecem as coordenadas geográficas, ó. Então a minha coordenada geográfica no momento é onde eu estou exatamente 23 graus, 30 minutos e 15 segundos sul. Essa é a minha latitude. A minha longitude é 46 graus, 17 minutos e 52 segundos oeste. E a minha altitude é 780 graus a nível do mar. Então é isso aí, pessoal. A minha latitude 23 graus,
30 minutos e 15 segundos sul. A minha longitude, 46 graus, 17 minutos e 52 segundos oeste. Então, para representar o minuto, como vocês podem estar vendo aqui, é usado um pontinho parecido com a vírgula acima do número. Para representar o segundo, é usado dois pontinhos parecidos com a vírgula em cima do número. Então, isso é as coordenadas geográficas. Então, você vai usar as coordenadas geográficas. Correto? Mas ainda temos outra informação. Para ter ainda mais precisão na localização de um ponto na superfície terrestre, além da longitude e a latitude, nós temos que conhecer a altitude. Imagine você, para você saber um ponto exato num prédio de 36 andares. Como que você vai saber? Então você vai ter que usar também mais essa informação, a altitude. Que essas três informações juntas é muito usado em questões de guerra, né? Para localizar o ponto exato para lançar um míssil, por exemplo, né? O que é a altitude? A altitude é a altura verticalizada de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao nível do mar. Não confunda, pessoal. Altitude com altura. Por exemplo, aqui está um exemplo de altitude. Aqui está o nível do mar. Então a altitude é essa altura. E aqui está um morro, né? A altura de 350 metros ao nível do mar. A altitude. Mas quando eu falei para vocês a diferença entre altura e altitude, eu vou dar o exemplo do prédio. O 23º andar lá tem uma altitude X, que é medida ao nível do mar. Suponhamos 350 metros. Mas se eu quero a altura desse 23º andar, eu tenho que medir do solo ao 23º andar, e não do nível do mar. Essa é a diferença de altitude para altura, tá bom, pessoal? E agora ela está aqui. Como eu falei para vocês que no final eu ia passar para vocês uma questão envolvendo conhecimentos que acabamos de aprender. Na figura acima, a diferença entre as longitudes dos pontos A e B é de 3 graus, 1 grau, 2 graus e meio, 1 grau e meio ou 2 graus. Vamos ver então? Está falando longitude, né? Então nós aprendemos que a longitude é em relação ao meridiano, Greenwich. Então ela é o meridiano. Peraí. Nós aprendemos que a longitude é qualquer ponto em relação ao Greenwich, né? O meridiano de Greenwich. Então nós temos aqui o meridiano de Greenwich, é o 0 grau, né? Que corta de sul a norte. Então nós temos aqui esse meridiano de 20 graus, esse meridiano aqui de 21 graus, esse meridiano de 22 graus, esse meridiano de 23 graus. Então nós queremos saber o que? A diferença entre as longitudes dos pontos A e B. Nós vemos aqui que o ponto A, ele está no meridiano de, se aqui é 20 e aqui é 21 graus, então ele está no meridiano de 20 graus e meio, né? E o ponto B está no meridiano 22 graus. Então, contando, vamos ver, 1 grau, né? E meio, então 1 grau e meio. Letra D. Mas aí que está a diferença, né? O IBGE, a pessoa que elaborou essa questão, foi muito camarada.
tinha que pegar o professor Ataíde para elaborar essa questão, porque eu não ia complicar um pouquinho, para saber se realmente a pessoa sabe a diferença de longitude para latitude. Suponhamos que a pessoa confunda o que é longitude com latitude e vai medir a latitude aqui, ó. Então ele vai medir a latitude em relação à linha do Equador, tá vendo? 0 grau, linha do Equador. Então ele vai ver aqui 1 grau, né? E meio. Então vai dar 1,5 também. Então, mesmo se a pessoa, nessa questão, mesmo se a pessoa confundisse longitude com latitude, ele acertava do mesmo jeito, né? O elaborador dessa questão foi camarada, porque deveria complicar mais, deveria colocar a diferença de latitude, um número desses aqui, 2,5 ou 3, para confundir, porque geralmente os elaboradores de questão fazem isso, né? Confunde, né? Se a pessoa confundir, não souber diferenciar longitude e latitude, vai, por exemplo, a latitude é 3 graus. A pessoa vai ver latitude, vê 3 graus aqui, coloca onde errou, né? Então ela tem que saber exatamente a diferença de longitude e latitude. Mas essa questão não exigiu isso. Mesmo se você não souber a diferença, você vai acertar do mesmo jeito, porque tanto a diferença de longitude como a diferença de latitude é a letra D, 1,5 meio grau. Tá bom, pessoal? Então é isso aí por hoje, né? A segunda aula que nós temos aqui sobre o concurso do IBGE. Então, na primeira aula nós vimos lá os pontos cardeais, pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Nessa segunda aula nós vimos os paralelos, os meridianos, latitude, longitude e altitude. E não esquecemos, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima aula.